Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor. Meu amigo, esse é o episódio número 333. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Associados. Meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre a elaboração e implantação de políticas de diversidade. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi. Meu amigo, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Tudo certo. Sim. Eu vou ter que começar, né? Eu passei a palavra, mas eu vou ter que voltar. A gente tá num ambiente bem diferente, né? Eu não tinha falado nada disso antes, mas para quem acompanha o café de forma mais visual, digamos assim, né? A gente tá no novo estúdio do café. Primeiro programa no novo estúdio. Exatamente. Tá todo mundo emocionado. Olha só que beleza, né? O negócio tá bonito, tá lindo. Uma beleza isso aqui, tia. Então, se tu tá ouvindo este programa pelo aplicativo aí, enfim, pelo Spotify, enfim, o que tu prefiras aí, vai dar um pulinho lá nas nossas redes sociais, no @Café Empreendedor, acessa os últimos vídeos ali que tu já vai identificar as novidades aí que a gente tem pro nosso querido ouvinte e telespec, como diz o pessoal, né? Nosso telespec aí também, que tá acompanhando. Eu tô rindo porque eu não sou nada crítico, né? Mas eu vou falar. Quase nada. Eu vou falar. Se você está escutando o nosso programa e se interessou pelos arrobas dos nossos convidados, a Érica ainda está entre nós. Isso é verdade, né, nós, cara? Eu fui ver o perfil do Leitura de Negócios 15 de janeiro de 2021. Nossa senhora. Mas ela está aqui. 15 de junho de 2021. Faz tempo, hein? Não, foi só... Aguardem. Errei por alguns meses. Aguardem. Mas é só pra dizer que se não, vai no Érica S. Martins, como é? Érica... Não vai? Procura ali pelo então café a tia Érica e faz um sinal de fumaça, acompanha um o Café Empreendedor. Acompanha o @café. Não, mas o Leituras tá no forninho. Ativo? Tá no forninho o retorno. Só pra dizer também que ele tá ativo porque ele sempre traz a nossa estante. Através desse arroba. Yes. Ele só não tá indo pra lá as postagens. É o fornecedor oficial, é o promotor oficial do quadro da estante do Café Empreendedor. Mas com um estúdio desse agora, até o Instagram vai ser atualizado. Tá louco. Isso, ó. Tá louco. Tem muita coisa vindo por aí, né? Basta que as reuniões aconteçam, né? Abrindo pro nosso pessoal que nos acompanha, que barbaridade. O pessoal que quer conteúdo. Muito bem, gurizada. Fale. Eu falei que eu ia mandar uns parabéns pro meu sogro e pro meu cunhado, eles fazem aniversário no mesmo dia. Pode mandar. Brincadeira, então, Jorge Alberto. Seu Beto Grill. Beto Grill e o João Pedro Grill. Um abraço, felicidades e logo, logo estamos no Rio. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar o quê? O nosso poderoso. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre a implantação, né, e o desenvolvimento de políticas de diversidade, nós trouxemos ele, o nosso poderoso da semana é o Felipe Gonçalves, ele que é People and Culture Manager da Atlas Technologies. Abraço, Topway. Depois a gente... O Duolingo aqui. Não, eu vou mais adiante, eu sou do tempo do MAB, pra quem é da região aqui, vamos falar dos antigão, clientes, né? vamos falar dos parceiros. Mas não, com certeza, da Top Vai já inclusive, não, Top Vai. Top Vai já teve conosco aqui, contou a história da expansão, do desenvolvimento aí das franquias, fica a dica aí pro nosso querido ouvinte. Mas vamos bater um papo com o Felipe. Então, Felipe, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho da sua trajetória. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Bem, boa noite, ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estiverem ouvindo, né? A todos e todas. E, bem, começo me apresentando, então? Isso aí. Certo.
Bem, como já foi apresentado, sou o Felipe Gonçalves, né? Sou psicólogo por formação, tenho especialização em educação, gênero e sexualidade. Tenho uma história empreendedora e anterior também à Atlas relacionado com logística sustentável, né, através da Bicileva. E hoje atuo como People and Culture Manager aqui na Atlas Technologies, né, com o nosso propósito de organizar mercados globais com times incríveis. E quando a gente seta dessa maneira, já dá para pensar um pouquinho no tema, né, que a gente vai falar sobre diversidade, inclusão e como isso torna realmente times incríveis e times performáticos. Antes de a gente entrar no assunto, vamos pedir conta rapidinho da tua história empreendedora. Eu quero Não saber. Acho que é bacana, né? Pauta, Pô, mas o cara tem sentou uma... na cadeira, mexe com a nossa curiosidade, né? Conta um pouquinho dessa tua experiência para quem está nos ouvindo. Certo. Então, gente, na realidade foi em torno de 5 anos atrás, né, eu fundei uma startup sobre logística sustentável através de bicicletas, né. Foi uma iniciativa que começou aqui em Pelotas justamente para conectar, né, pessoas que precisavam de entrega, especialmente restaurantes e estabelecimentos alinhados com a pegada sustentável, com o que quisesse comprar, né. Então, uma iniciativa que visava ser 100% ecológica, né, sustentável e através de bicicletas. E nessa trajetória, né, cara, eu imagino que... Eu me lembro que eu acho que eu te conheci justamente nessa época aí de apresentação de pitch, o desenvolvimento do negócio. Isso. Ali, né, cara? E acho que para quem começa, né, muitas vezes a primeira experiência do mercado, isso é a realidade de muitos jovens hoje, né, cara, que é começar já abrindo a startup, né? Eu não sei se foi o teu caso, se a tua primeira experiência no mercado, de fato, ela foi empreendendo já. Exatamente. Antes eu já tinha feito algumas coisas, vendido algumas coisas também, mas nunca realmente como um projeto de empreendedorismo, né, como foi a época da Bicileva. Show de bola. E hoje eu acho que é legal fazer esse gancho, porque tem as bicicletas da prefeitura e tem gente que trabalha, né, fazendo essa logística com as bicicletas que não precisa nem ter a bicicleta. Eles têm o aluguel, vamos dizer, da bicicleta e conseguem fazer esse gancho. O pessoal lá do Anexo Gastronômico, um abraço pro pessoal do Xidanets, tem entregadores que usam as bicicletas da prefeitura. Pô, que Xidanets é muito legal. A gente trabalhava juntos também dentro dessa iniciativa, sim. Convidar os ouvintes, né, para acessar no podcast, tem a história empreendedora do recente. Exatamente. Então vamos lá. Vamos falar da nossa pauta do dia? Bora lá então, gurizada. Então, acho que é bacana o cara falar um pouquinho, primeiro, do que é a Atlas, o que faz a Atlas, pra gente ir situando o nosso ouvinte. Acho que a gente já conversou com o Jean, se não me engano, e com o Samuel também, sobre vamos lá, nosso baú. O Samuel foi sobre atração de talentos de TI, né? Exatamente. Ele na Atlas, né, com a sua bagagem anterior, outros, né, mas falando sobre a Atlas, ele... Mas de qualquer forma, acho que é bacana comentar um pouquinho do que é a Atlas, o que vocês fazem e assim por diante. E já fazer essa costura, eu acho, né, sobre o tema e toda essa... teu início no Atlas, porque acredito, não sei se tu não foi contratado especificamente para isso, então acho que dá para fazer uma costura bem legal aí. Exato, para desenvolver o setor de pessoas da empresa, né? E hoje trabalho junto com o Samuel, inclusive, né? Sim. Nosso grande mentor lá dentro desse tema também. E bem, a Atlas, na verdade, é uma startup, né, com o intuito de trabalhar com desenvolvimento de softwares, né? Então hoje a gente trabalha com produtos próprios de tecnologia e isso conecta muito com o que, inclusive, conversado, né, com o Samuel, a gente falou no mercado da TI. A gente sabe que é um cenário extremamente concorrido, né, um cenário escasso. E, ao mesmo tempo que existem essas dificuldades, isso abre a possibilidade da gente topar novos desafios, né? E também da gente poder inovar muito mais. Isso abre muito espaço para inovação, né? Justamente para trabalhar dentro de um mercado que precisa também inovar para se manter ativo. E dentro disso, inclusive, surgem as oportunidades de trabalhar a diversidade dentro das organizações, né? Algo que eu pessoalmente acredito muito, né? Tanto não só pensando em Atlas, mas como história de vida mesmo, como pessoa LGBT. E como pessoa que durante a vida toda se envolveu com projetos, com pessoas relacionadas à diversidade e viu a importância que isso tem tanto para o desenvolvimento e para a inclusão dessas pessoas, para elas se sentirem parte pertencente, né, como também para as próprias organizações. Hoje a gente sabe que empresas cada vez mais diversas são uma tendência, né, que isso inclusive traz resultado. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review, inclusive, que revela que empresas com políticas de diversidade tendem a ter 30% mais de sucesso, né, dentro dos seus projetos de inovação, assim como várias outras pesquisas a respeito. Então é um tema que me é muito querido e que
consegue contribuir tanto para as empresas, de forma geral, né, e dessa próprio desenvolvimento, lucratividade, como também para as pessoas. E aí a gente pensa que as políticas de diversidade, elas servem justamente para que a pessoa se sinta bem onde trabalha e a empresa se sinta bem e tenha resultados através dessas pessoas também. Então acaba sendo uma relação ganha-ganha, né? E que principalmente bota para dentro do mercado, traz para perto da voz para pessoas que muitas vezes não tiveram esse espaço. E a gente não precisa pensar só em LGBTQIA+, Claro, né? claro. Mulheres, pessoas negras, pessoas neurodivergentes, enfim, Cara, diversidade é muito amplo, né? Tu sabe que tu fala, eu me lembro muito. Tem dois fatores que eu acho que são preponderantes, assim. Primeiro é na área de tecnologia, de desenvolvimento. Vamos pensar em programador. Cara, é muito difícil tu ter um volume alto, né? Um grande volume de, por exemplo, proporção mulheres-homens em sala de aula. Né? Tu ter uma equidade nesse sentido, assim. Eu me lembro, há 10 anos atrás, eu lecionava para o curso de TSI, por exemplo. Pô, mudou bastante o mercado, mas, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, era tipo 3 gurias e, sei lá, 30 guri. Era um abismo, assim, a distância, né? Eu acredito que isso até deve ter melhorado, isso, assim, números gerais. Mas eu queria dizer o seguinte, cara, como é que vocês fazem como é que vocês incentivam essa geração de mão de obra? Porque, vamos lá, muitas vezes é mais difícil tu conseguir um programador sênior ou coisa parecida do que tu criar alguém, tu desenvolver através de algum projeto junto com a escola, coisa parecida. E aí já tem alguns modelos nesse sentido em Porto Alegre, né, onde tu tem ali algumas empresas de tecnologia que se juntam, fundam, acho que fizeram para ti, meio que um fundo para estimular que a gurizada estude, e aí tem uma bolsa, tu começa, e aí tu tem lá na ponta uma geração. Mas como é que tu vê isso, essa atração, né, esse desenvolvimento junto às mulheres e enfim, todas as outras possibilidades, vamos dizer assim? Uhum. Bem, acho que antes até da gente pensar em como fazer, a gente tem que conceitualizar para entender como a gente vai fazer da melhor forma, né? Então, bem, primeiro pensando em diversidade, né? O que afinal é diversidade? É entender que existem pessoas com histórias diferentes, com locais de fala diferentes, com experiências e vivências diferentes e que juntas elas compõem um todo que pode ser muito mais potente com histórias semelhantes, né? Então, de certa forma, é isso que a gente consegue entender como diversidade e consegue também entender de onde vêm os resultados, tanto sociais quanto de desempenho dentro disso. Segundo ponto é entender justamente o cenário, como tu falou. Entender que naturalmente um cenário diverso não vai ser construído, né? Porque existem tendências sociais, justamente, mecanismos históricos, né, de exclusão de diversas formas. Então é natural que a gente veja, por exemplo, hoje informações, como tu falou, né? A maioria vão ser homens brancos, né? Vai ter poucas mulheres, pessoas negras. Internet, computador de qualidade, entre outros pontos, muitas vezes nem chega em algumas zonas periféricas de grandes centros, que, de certa forma, ainda tem um acesso mais facilitado, entre aspas, né? Uhum. E outro, quando tu falou, eu ia fazer o gancho, mas deixei. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás... Pô, nós estamos ficando velho, né, cara? Não, mas é verdade. 15 anos atrás? 20 anos atrás, querido. Eu era coordenador administrativo numa empresa de tecnologia, né? E nós tínhamos 30 colaboradores e só uma mulher. Na verdade, 2 mulheres, uma na parte comercial, daí não é a atividade fim da empresa lá no ramo de desenvolvimento, vamos dizer assim. E só tinha uma menina que estava começando, na verdade era tester, né, que geralmente também as mulheres acabam entravam mais por a parte mais de qualidade, mas não era só a questão de tu ter a vaga, né, era também tu ter o ambiente acolhedor para... Exato. Essas pessoas tinham mais dificuldade de entrar porque, sim, existia muito machismo e também existia muita represália na sala de aula ou até da família, muitas vezes, tu dizer, não, vai para esse caminho, né? Então, acho que esse é um ponto também importante de tu ter um local, um ambiente acolhedor para que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta pertencente àquele grupo, né? Nós fizemos lá na VG, a gente fez uma vaga afirmativa a pessoas negras há 45 dias, 60 dias atrás, e esse é um dos principais pontos de desafio, né? De tu entender, de tu enxergar, tu saber que a pessoa vem de uma outra realidade, como é que tu vai criar essa adaptação. Então nós também temos a gestão de pessoas internas, então tu tem um acolhimento um pouco maior, uma escutativa mais ativa ainda. Então acho que esse é o ponto que acho que tu pode falar um pouquinho mais sobre como criar, né? Porque é muito, entre aspas, fácil hoje em dia tu criar um processo seletivo, né? E a pessoa entrar na empresa. Mas como é que tu mantém essa pessoa lá dentro?
Vai que essa pessoa tem uma trajetória lá dentro que não vai ser, de repente, por 3 meses. E daí tu cumpriu o teu papel de, não, fiz um processo seletivo. Fez o checklist, né? Uhum. Então, tu trouxe o ponto mais crítico, o ponto mais difícil também de se trabalhar, né? E tu trouxe uma palavra muito importante que é pertencimento. Inclusão, o que ela é? É a soma da singularidade com pertencimento. É a pessoa sentir singular e representada dentro dessa singularidade e se sentir pertencente ao mesmo tempo no grupo. Então, pra gente ter isso, tem que ter um cuidado desde o início. E antes do início, na verdade, de botar as pessoas para dentro. Até porque um erro muito comum que a gente vê hoje no mercado é bota as pessoas para dentro através, por exemplo, de vagas afirmativas, não prepara o terreno, né, não prepara as pessoas que estão ali dentro, e essas pessoas acabam não ficando, né, acabam não se sentindo bem, acabam saindo da empresa, acaba prejudicando a marca empregadora da empresa e prejudicando a própria saúde da pessoa, né? É muito comum hoje a gente ver pessoas que entram em processos seletivos assim e acabam saindo da empresa por motivos de preconceitos, de violências internas e que porque não houve esse preparo antes, digamos assim, né? E essa pessoa, inclusive, aí vai ter mais medo de entrar no processo seletivo, né? Então, tu acaba gerando um novo trauma nela, digamos assim. E para preparar todo esse terreno lá, a gente elaborou uma política bem ampla chamada Diversi Atlas, né, que trata justamente de uma meta grande, uma meta muito ousada, que é se tornar uma empresa tão diversa quanto o Brasil até 2025, né, principalmente na questão racial, que é o nosso foco principal hoje. Então, antes de tudo isso, né, a gente estudou muito como funcionam políticas de diversidade ao redor do mundo, em diversas empresas, né, Salesforce, por exemplo, é um exemplo disso. Estudou o que era possível de fazer através disso e entendeu o nosso cenário interno. Porque de nada adianta, por exemplo, começar a criar vagas abertas e chamar o pessoal se a gente não entendia quem estava com a gente, né? Hoje o nosso processo de seleção ele é muito cuidadoso justamente para botar pessoas alinhadas com os nossos valores, né? E aí os valores base ele é respeito e humildade. Então, respeito com a diversidade, a gente consegue entender sim, e humildade para aprender, porque ninguém nasce também sabendo tudo. Todos nós aqui, com certeza, tivemos muitos mais preconceitos do que a gente tem hoje, e temos mais preconceitos que talvez a gente nem veja. Então, a gente também entende que as pessoas estão aí para aprender, né? Inclusive eu, vocês. Então, primeiro de tudo foi entender o cenário e preparar ele. Preparar, o que significa? Diagnóstico interno, né? Ver números, saber quantas pessoas tem de homens, de mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, LGBTQIA+, entender todo o cenário. Educação, a gente acredita muito na educação como um desses pilares, então através de palestras, através de dinâmicas, oficinas com os times. Capacitação de lideranças, porque a liderança ela precisa ser um reflexo dos valores que tu quer transmitir, né? Então, todas as lideranças lá hoje passam por um processo de capacitação em vieses inconscientes, que é um tema super quente, tratando de inclusão, né? Inclusive agora, nesse próximo quarto, né, esse reta final de ano, a gente termina com todas as lideranças da empresa, essa rodada de capacitação. Então, é um trabalho que a gente começou aí já há 6 meses atrás. E realmente deixando esse terreno pronto para isso, né? E dando voz para as pessoas que estão dentro. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada com a pauta da diversidade, mas eu não sou uma pessoa negra, sou uma pessoa branca. Então, tem coisas que eu não vou entender também. Então, através disso, a gente tem grupos de afinidade também. Hoje, um grupo de afinidade de gênero, de mulheres. Um grupo de afinidade de pessoas negras, pretas e pardas, né? E aí, essa própria política que a gente trouxe também é pautada em discussões internas. Então, ó, gente, temos isso. Faz sentido? Tem coisas aqui que não estão legais, vocês têm sugestões, né? Vamos fazer, por exemplo, agora a ação de novembro, né? Tem o Dia da Consciência Negra, dia 20. A gente não vai definir sozinho, por exemplo. A gente vai ter ideias, mas a gente traz para o grupo, já trouxemos, vê o que eles acham, vê se faz sentido ou não faz, né? Tem coisas importantes aí, por exemplo, como universidade corporativa, que a gente está começando a trabalhar também. Então, o primeiro processo é tu trabalhar o cenário. Né, trabalhar as pessoas, entender as pessoas e trabalhar as pessoas, né, principalmente através da educação. E depois que a gente começa a trabalhar com, por exemplo, vagas afirmativas, que hoje a gente já trabalha com vagas afirmativas para pessoas negras, né, e algumas outras aí para vir no caminho também. Eu queria, acho que seria interessante a gente entender em que contexto que foi construído o Diversi Atlas, que tu falava, né? Quando tu entrou para trabalhar na empresa, há quanto tempo a empresa já existia? A empresa existia em torno de 3 anos e meio, quase 4. E tu foi a primeira pessoa que estruturou a área de pessoas ou já tinha alguma coisa antes? E já tinha alguma coisa, é o que a gente chamava de endomarketing, né? Era o setor de endomarketing, que já trabalhava com essas pautas de deixar o pessoal motivado, se sentir pertencente, né? Mas a empresa era menor, a gente tinha em torno de 40 pessoas, né? Quantos colaboradores tem hoje? 230. Para quem nos escuta, tem uma noção, né? É a uma gente galera, aqui, porra. como uma empresa local, assim, conhecida, a gente tem uma ideia, né?
Isso em 1 ano e meio. Não, tem Essa- uma ideia, vírgula. Eu achei que eles estavam indo na casa dos 100 que eles divulgaram um tempo atrás. Já estão com 213. Na verdade, esse nosso papo aqui, né, vou fazer um parênteses, né, é um spin-off do que foi o nosso painel lá no Carreiras. Ah, é verdade. Né? É verdade. Então também convidar o pessoal a acessar no YouTube e ver, porque a gente fez um painel sobre a questão da diversidade nas empresas e tudo mais, que foi bem interessante, né? Mas não deu espaço para falar sobre o que a gente vai falar agora aqui, que é esse processo de construção de uma política, né? E uma coisa que a gente falava lá no painel de Carreiras, esse evento promovido pelo Sebrae, é de que, bom, quando a gente vai começar uma empresa do zero, a gente pensar nesses valores como algo que vai ser impresso lá no dia a dia, tá? E que hoje, talvez, quem começa uma empresa do zero tenha mais entendimento para poder tomar esse tipo de decisão, é uma coisa. Outra coisa é pegar uma empresa que já existiu, que já começou, que já estava em andamento, que já teve alguns direcionamentos, dar 2 passos para trás, refletir e construir uma política. Né? Porque conversávamos lá também, bom, se esse tipo de movimento, tá, de que a empresa de fato tenha como um valor promover um ambiente que seja pautado na diversidade, se essa demanda ela vem de baixo para cima, né, daqui a pouco ela não é tão recebida. Mas da mesma forma, se ela vier muito de cima para baixo, ela pode se perder no meio do caminho, porque tem, né, uma questão aí de níveis hierárquicos que todos precisam estar minimamente alinhados para que, de fato, as coisas se concretizem. Então, acho que seria interessante compartilhar com a gente, com quem nos escuta, como é que foi esse processo de sensibilização. Acho que tu falavas agora um pouco da questão dos levantamentos, do olhar para dentro, né? Mas em termos mais estratégicos, como é que foi essa escolha de, bom, isso pra gente é de fato uma coisa importante, é um valor da nossa empresa e a gente acredita tanto nisso a ponto de transformar numa política. Eu acho que esse trajeto mais estratégico dessa escolha é interessante para quem nos escuta. Quando virou a chave, né? Uhum. Mas, com certeza, bem, dá para dizer que a gente já contava nessa época mais recente, o próprio time de marketing, já eram pessoas muito incríveis nesse sentido de apoiar a diversidade pessoalmente, de terem essa consciência, embora não fosse uma pauta ainda da empresa. E também a gente conta com uma diretoria que é muito aberta para isso, né? Bem, o Jean mesmo, nosso CEO, um fundador, ele é muito aberto para qualquer tipo de assunto e principalmente em relação a isso também. Então a gente teve o apoio, né, da diretoria e o apoio das pessoas que já estavam ali. Junto com isso, um público interno que já era um pouco diverso e já acreditava nisso. E o trabalho de tornar isso uma pauta foi justamente mapear, como eu falei, o cenário e entender exatamente como que a gente faria isso. Né? Hoje, várias pesquisas apontam que um dos principais pontos para tu trabalhar isso é através da média gerência, que é justo o que tu falou, né? Porque se a gente tem uma base muito forte na pauta, mas uma diretoria desalinhada, uma média gerência que está mais ou menos nem aí, que não era o nosso caso, não funciona. Se é só a diretoria que quer, o resto da empresa não topa, também não funciona. Então a gente trabalhou muito através das médias gerências mesmo, né, dentro do setor, mostrando por que era importante. Então, para isso, porque é importante, a gente traz questões de realidade social do Brasil, é um país extremamente desigual, né? A gente traz questões de mercado, porque isso é importante para o mercado também, né? E através disso começa a trazer mais a pauta à tona junto com os colaboradores e acaba virando um modelo tracionável por si só, porque quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas veem que é verdade, veem que é real, veem que é honesto e mais querem participar. Então os colaboradores ficam mais engajados através disso, né? A diretoria fica mais engajada porque vê o resultado, vê que é importante e alia com questões interiores, pessoais, que talvez antes ficavam num lugar um pouco mais cômodo porque tem várias pautas, né, que a gente precisa tomar conta. Então, parte muito desse ponto, né? E de sempre ter uma linguagem muito aberta. O primeiro ponto, inclusive, da política é a gente vai falar do jogo abertamente. Então, nós não somos como a gente gostaria de ser nesse ponto, sabe? É isso que a gente tem de diversidade racial, por exemplo. Tinha 17% de pessoas negras na empresa na época. Hoje somos 30%, com meta para 40% até o final do ano. E é isso que a gente quer mudar, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi assumir esse desafio, né? Tanto internamente, trazer isso para reuniões com os diretores, como para a empresa toda, como também externamente, publicar nas redes sociais, mostrar que não é só propaganda, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante hoje, que é real e que tem seus desafios também, né? Quando a gente não bate uma meta, por exemplo, relacionado a isso, a gente vai falar sobre.
né? Vai entender o porquê que isso aconteceu, que inclusive é um dos desafios que a gente vê hoje, né? A gente estava refletindo sobre isso essa última semana, como é difícil tu manter alinhado e tracionar metas de diferentes tipos de diversidade, né? E aí foi uma das escolhas que a gente fez, inclusive, no início do programa, começar com a pauta racial, porque se a gente escolhe todas as pautas ao mesmo tempo, a gente corre o risco de não fazer nenhuma. Então, a escolha hoje foi a questão racial. E a gente consegue ver até nos indicadores uma crescente, né, o tempo todo disso. E as outras, por exemplo, de mulheres, LGBTQIA+, mais estagnadas. E aí a gente começa a rever novamente o plano. Mantemos o foco na racial, mas o que a gente pode trazer para também incrementar dentro dessas, né, sem perder o foco. Acho que esse é o ponto para quem está nos escutando, tem uma pequena empresa ou está começando uma empresa, acho que esse é o ponto principal, assim. A VG, nós somos 13 colaboradores, né, empresa bem menor, mas quando se levantou esse ponto, que também acabou acontecendo de baixo para cima, foi isso que se discutiu, assim. Tá, mas o que faz sentido para nós nesse momento? Porque se tu tentar abraçar o mundo, tentar abrir 5 caminhos ao mesmo tempo, tu não vai conseguir suprir nenhum deles. E tu vai deixar lacunas. E muitas vezes tu vai te frustrar porque tu não tá alcançando o resultado que tu estava esperando. Então isso aconteceu lá também, né? Até o papo com a Lisiane Lemos foi que nos abriu mais a mente ainda sobre, tipo, não, tá, vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem e vamos suprir essa carência primeiro. Depois a gente pensa nas demais, mas vamos ter o foco. E aí vem a questão dos valores, que foi uma coisa muito forte para nós também. Então, sobre responsabilidade social, sobre outros projetos que também nós começamos, mas eu acho que deixar claro isso. Porque às vezes a gente enxerga assim, a gente não está fazendo nada. Então a gente tem que fazer tudo. Não. Então escolhe um ponto, trabalha a diversidade sobre um aspecto, depois tu vai evoluindo sobre outras coisas. Mas como tu disse, te apropriar disso como é uma meta comercial. Porque muitas vezes a gente acaba tendo um olhar muito de, ok, o que importa é a venda, e o resto a gente vai tentando fazer. Se não der, não deu, né? Não. Se a gente não cumprir uma meta que a gente colocou sobre diversidade, ela tem que ser encarada da mesma forma que a gente não bateu uma meta comercial de venda. Então, quando isso se torna um valor real dentro da empresa, aí tu conseguir transformar isso em ações. Quando a gente falava, agora você falava sobre cultura, média, direção, a cultura é exatamente isso, né? A cultura ela não pode ser top-down, mas ela também não pode ser só de baixo para cima. A cultura ela tem que ser gerida pelas pessoas, mas, entre aspas, controlada pela gestão, para não ser desalinhada com a estratégia. Né? Tem lá a velha frase que eu gosto de falar sempre, que a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Então não adianta, se a tua cultura não está alinhada com a tua estratégia, não adianta a tua melhor estratégia, ela vai ser derrubada. Então se tu não conseguir ter esse olhar para o todo, mas principalmente para quem está começando, não tenta fazer tudo de uma vez, te aconselha, né? Nós fomos atrás de um cliente nosso que era negro, justamente perguntar, cara, como é que a gente faz isso? A gente não tem lugar de fala, né? E é pior, porque às vezes tu tem medo de desrespeitar, quando tu tenta simplesmente fazer por fazer, né? Então acho que é isso, é perguntar, é buscar referência, né? Mas também uma coisa de cada vez, né? Exato. E como tu falou, né? A gente tem que entender que a área cultural da empresa cada vez é mais estratégica, né? Inclusive lá a gente não chama de RH, a gente chama de people, né? De pessoas, que o RH traz muitos estigmas, né? E traz uma questão muito mais burocrática. E lá realmente isso é a menor das preocupações. O principal é realmente cuidar das pessoas, fazer com que elas queiram estar ali e, consequentemente, isso gera resultado para o negócio. Se tu queres ter uma estratégia de longo prazo para o negócio escalável, tu precisa ter esse trabalho, né? De trabalhar pessoas, de trabalhar cultura, porque senão nenhum negócio se sustenta, né? E aí as pessoas não vão ficar, não vai fazer sentido, né? Tu não vai ter o resultado, porque as pessoas não vão estar satisfeitas, né? Então é aquilo que a gente falou no início. A empresa tem que se sentir com pessoas boas ali e as pessoas boas têm que se sentirem numa empresa boa, né? Então tem que fazer sentido, né? E aliar os valores da empresa com os das pessoas. Hoje... Não, eu ia dizer, cara... Não, puxa aí. Não, eu ia perguntar... qual é o maior desafio hoje de manter... Perguntar isso, não é? Porque hoje a gente sabe que... não sei qual é a média de idade, mais ou menos, do teu time, assim, mas acredito que deve ser... Sub-20? 25 anos, 24 anos. Qual é a média de idade, assim, geral da empresa? Da empresa, não. Hoje está entre 25 e 35 anos. Tá. Porque, isso quer dizer, para a nova geração que está chegando... Isso são assuntos, às vezes, mais leves, mais tranquilos, né? Mas quando a gente pega
Não, uma e ao turminha. mesmo tempo mais necessários. É Se mais faz na- mais presente no e dia é a mais dia. natural, né? Mais natural. Mas pra nossa turma, assim, né? Que já Nossa, passou não. passou dos Que é 30, vocês aí, né? passou Vocês dos aí, né? 30, é um desafio grande trabalhar Claro. com esse pessoal, porque tu disse, às vezes nós temos pensamentos automáticos, respostas automáticas que muitas vezes estão desalinhadas com isso, né? Qual o maior desafio que vocês têm nessa gestão de equipes, assim, de desafios que acontecem? A gente tem que Já lidar começa com pelo eles. gestor, né? O Samuel é quarentão, não. Não, eu não tô botando ele no mesmo saco. Não, acho que o Samuel é mais velho que eu. Bem, um dos nossos primeiros valores estão ali na base. A gente divide os valores em 3 grupos, né? E os 2 primeiros são essenciais só para tu entrar na empresa. Então, é respeito, como eu falei, e a humildade. Independente da faixa etária, da geração da pessoa, ela tendo humildade para entender os novos cenários, está tudo bem, né? A gente está aqui também para evoluir. Inclusive, gerações mais novas vão ter a cabeça mais aberta para isso, mas talvez não vão ter a visão de alguém com mais experiência de mercado. Então, a gente compreende muito essa troca, né? E, bem, tendo posto isso, né, dessa humildade, é com conversa mesmo, né, entender se tem alguma coisa que não está acontecendo, uma coisa que está desconfortável, trabalhar muito com educação, então ter palestra, sabe, ter isso dentro das one-on-ones, que é uma rotina que a gente tem semanal ali de líder com liderado, para trabalhar questões relacionadas à qualidade de vida e que aí aparecem essas coisas também. Então é muito na base da conversa e da educação mesmo, né. Quando tu fala isso, eu olho muito pra dentro e vejo assim, cada vez mais os líderes têm que ter tempo de conversa com seus liderados, né? Sim. Porque antigamente se trabalhava muito produtividade. Então olhava lá, 44 horas de trabalho por semana, quanto essa pessoa consegue produzir em 44 horas, tem uma quebrinha ali de 10, 15%, vai produzir 85%. Cada vez mais a gente entende que tendo uma qualidade de vida e de trabalho, trabalhando 50% do tempo já está de bom Tá tamanho. Eu acho que lindo. produz mais do que os 85% antes. É essa a visão, mais ou menos. E quando tu fala essa... Antigamente a gente tinha uma dificuldade dos líderes parar para dar um feedback a cada 3 meses. Tu tá falando em conversas individuais semanais. Quanto isso consome de tempo? Então, consome um tempo, né? A gente entende isso, mas a gente também entende que isso é estratégico, porque tu tá cuidando das pessoas, né? Então é importante que elas vejam que é de verdade, e tu também tá cuidando para que elas consigam se manter produzindo, consigam se manter bem, né? E trabalhar. Então, sim, gera um desgaste de tempo nesse sentido, mas gera proximidade. Pessoas mais próximas tendem a trabalhar com mais performance, né? Em torno, no mínimo, assim, tu vai ter em torno de 6 meses a 1 ano para um time começar a performar no seu ideal, né? Em times rápidos, 6 meses começando um time rápido para começar a performar idealmente. Então, quando tu aproxima os laços, tu ganha esse tempo, né? Então tu vai investir um pouco mais ali, mas tu também vai ter muito mais resultados. É muito parecido com a lógica que a gente estava falando agora de trabalhar cultura e trabalhar pessoas para empresas virarem escaláveis, né? Se tu não trabalha isso, não adianta tu ter o melhor time de vendas, o melhor time de marketing. As pessoas não vão estar engajadas de verdade com o teu negócio, porque elas precisam acreditar no que elas estão fazendo. Hoje em dia, cada vez mais, né? Hoje tem várias pesquisas que apontam que a pessoa tem que ter um propósito ali dentro. Não precisa ser o meu único propósito de vida, mas eu tenho que ver sentido no que eu estou fazendo, né? Não, cara, e essas conversas eu vejo que elas são fundamentais. Claro, a gente lá na Arcona é uma empresa menor, né? Então, só que a gente tem alguns formatos de trabalho, né? Nosso turno, por exemplo, ele não passa de 6 horas, né? Pelo menos a gente sempre pede pro pessoal pelo menos não passar disso. A gente trabalha muito a questão da criatividade, né? Desenvolvimento, enfim. Mas eu vejo que o conversar muitas vezes é conversar. A gente está falando aqui de uma coisa guiada, uma coisa, claro, que tem um objetivo, tem uma estratégia, mas muitas vezes é buscar conhecer melhor o teu colaborador, né, de uma forma sincera, honesta, onde realmente tu te doa naquela conversa e passa a entender um pouco melhor a relação daquela pessoa com a comunidade, onde ela está inserida, né, os desafios que ela tem de vida, o que que ela pensa. E foi engraçado falar nisso, esses dias eu estava justamente conversando sobre isso com uma colaboradora nossa lá, e ela já tem uma formação, cara, maravilhosa, assim, e assim, não, eu quero continuar estudando, mas agora eu quero uma parte mais de gestão. Digo, pô, mas isso aí eu posso... Só que se tu não dá o espaço de conversa, tu não consegue nem, sei lá, dar uma indicação de leitura, de trazer. Só que esse tipo de conversa eu vejo que são mecanismos que te aproximam muito mais e talvez seja uma forma de tu te diferenciar, né? De aqui tu é a fulana, né? Aqui tu é a Maria, né? Tu não é a Joaninha lá, mais um número para a empresa X, não. Aqui tu tem valor, sabe? A gente sabe teu nome, né? A gente sabe teu nome, a gente sabe toda a tua trajetória, né?
Enfim, cara, eu vejo muito isso, assim, eu sempre tive por hábito ter essas conversas, claro, as equipes sempre menor do que 230 colaboradores, mas, cara, o que eu quero te dizer assim, ó, que isso para uma grande empresa é fundamental, mas para uma pequena empresa também é fundamental. Com certeza. Né? Então, vocês começaram já com 50, que já é uma galera, né, todo esse processo, né, de desenvolvimento, o Vinícius falava com 12, 13, mas, cara, a gente já percebe nesses grupos menores resultado nesse sentido, porque na área da tecnologia, tu sabe melhor do que eu, cara, talvez o maior desafio seja manter a equipe, seja tu recrutar, tu começar a trabalhar, eu acho que é fácil. Agora, tu fazer com que o pessoal continue... Ouçam o episódio do Samuel, que tá tudo isso aí. É mais desafiador, vai né? ser respondido e aprofundado e vai vir, nem é fácil. Faz 3 horas que eu tô tentando fazer uma pergunta. Tá? Dale. Isso quer dizer que o programa tá muito bom. Não, com certeza. Sensacional. Os guri até pararam aqui, que a gente tá no estúdio novo. Estão assistindo a gente na tem janela. uma obra aqui do lado. Num baita de um debut aqui. Tem uma obra do lado aqui que o pessoal está só nos olhando ali, mas a gente já tá acabando em seguida. Né? Os guris estão esperando ali. Estão escutando o programa antes de todo mundo. Hoje está todo mundo aprendendo, né? Felipe, tem uma questão, eu não me lembro se a gente conversou isso lá no painel, né? Não me lembro mesmo. Mas é uma questão que ela tem saltado com muita força em todas as questões de gestão de equipes, né? E eu queria ouvir a vivência de vocês no contexto das demandas relativas à diversidade, né? Bom, cada vez mais a gente tem times mistos no sentido de presencial, híbrido e remoto. E eu acredito que vocês devam ter pessoas que são totalmente remotas, em qualquer lugar, como qualquer empresa de tecnologia, em qualquer lugar do mundo, né? Como é que vocês fazem, o que a experiência de vocês aponta para saber que nesse contexto as demandas dessas pessoas estão sendo ouvidas, que elas estão recebendo e entendendo lá na ponta o que a empresa pensa, espera, promove. Acho que a gente, enfim, dá para falar de tudo, mas acho que era legal a gente fazer um recorte da diversidade, da representatividade, desse tipo de coisa, assim. Esses diferentes formatos de trabalho, né? Como é que isso funciona no dia a dia para garantir, bom, que a política, de fato, lá está acontecendo conforme previsto, né? Bem, vou fazer uma volta, tá? Mas vou chegar na pergunta. Porque tu trouxe um ponto também que é legal, que vai conectar com o que a Erika trouxe também. Que é, bem, você lembra dos 2 pilares que a gente falou, né? Singularidade e pertencimento. Tu tem uma rotina one-on-one, por exemplo, que inclusive já existia antes de eu entrar na empresa, tá? O próprio setor de endomarketing já tinha começado isso. Ela é importante porque tu mostra que é respeitada a singularidade e aí a pessoa vai se sentir pertencente, né? Com isso, ela inclusive vai poder contribuir muito mais criativamente, porque pessoas que não se sentem nesses 2 pilares não vão contribuir com a sua criatividade, né? Porque elas vão estar mais internalizadas. Bem, entendendo isso, a gente também entende que existe diversidade regional, como tu falou de diversidade regional, né? De modelo de trabalho regional. Inclusive, é um dos pontos que a gente olhou também, né? Então, para tu se certificar que as coisas estão indo bem, é muito através de comunicação, e quanto mais a empresa cresce, estratégias relacionadas à comunicação. Hoje, por exemplo, a gente tem um programa de apadrinhamento, que a gente chama de apadrinhamento intergaláctico, né, que a temática toda é especial lá na Atlas. E são encontros mensais que o nosso time de People faz com todos os outros times para ter um bate-papo, para conversar como estão as coisas, para colher feedback, para entender o clima de cada time, né? É um processo que a gente encontrou escalável, porque antes a gente poderia fazer uma conversa de porta em porta, digamos assim, né? Hoje é impossível, com 230 pessoas. Então a gente tem esses grupos, né? Todo mês tem, cada um do seu time é responsável, padrinho de alguns times. Isso aproxima muitas pessoas. Com isso a gente consegue gerar aquele sentimento de pertencimento, né? Consegue ouvir e prever demandas também, porque a gente está ali todo mês em contato com as pessoas, e também entender se tem alguma coisa que não está acontecendo de tão legal relacionada à questão de diversidade, se tem alguém que não está se sentindo bem, né? Então, toda essa parte que a gente fala do contato humano, da proximidade, ela é importante, mas quanto mais a empresa cresce, mais estratégica e também com mecanismos ela tem que ser, né? Então, por exemplo, a gente tem um apadrinhamento, a gente tem termômetro de humor ali, que toda semana é enviado para os colaboradores para eles responderem como é que estão, a gente entender se está acontecendo alguma coisa. Tem métricas de engajamento, métricas desde a avaliação dos mimos que a gente manda, até, por exemplo, vocês gostam de um mimo, né?
A gente gosta, o pessoal é famoso, né, pelos memes. É verdade, é verdade. Então a gente traz toda essa parte mais sensível de comunicação e de pessoas através de métricas e através de coisas que a gente possa medir, né? Então tem métrica para termômetro de humor, por exemplo, qual é o humor que a gente quer para a empresa. Hoje é 4,2 de 5, né, nota máxima 5. Então a gente passa isso toda semana para o pessoal poder responder, optativamente, claro, né? Passa NPS, né, que é o NPS interno. Também a gente está sempre passando para o pessoal para entender o quanto eles recomendam a empresa e se tem algum feedback dentro daquilo. Então tem desde mecanismos frios, no sentido de que tu não está olho no olho com a pessoa, até os apadrinhamentos, né, que é um mecanismo olho no olho, que a gente se reúne, conversa com o pessoal e entende o que está acontecendo. Acho que é importante falar... Quando tu falou várias vezes de uma empresa escalável, né? Fala um pouquinho para quem está nos escutando, qual é o objetivo de ser uma empresa escalável? Porque tem muita gente que não escutou o termo, né? E tu cita várias vezes, tipo, porque vocês se colocam desta forma, né? É uma realidade para alguns tipos de empresa, principalmente startups ou do meio de tecnologia, ter esse foco também. Isso é uma estratégia da empresa. Sim. Fala um pouquinho só para o pessoal entender esse contexto e a gente poder fazer algumas amarrações nisso. Verdade. Então, escalável, quando a gente fala de ser escalável, é justamente ter uma estrutura tanto de pessoas, de estratégia, de sistemas internos que consigam amplificar os seus resultados, né, a termos que antes a gente não teria, por exemplo, numa empresa talvez mais tradicional. Então a gente consegue escalar, por exemplo, tem 200 colaboradores, tem pessoas no Brasil todo, pessoas em outros países também agora trabalhando com a gente, e a gente consegue manter isso funcionando, né? Então isso é ser escalável, tu conseguir crescer o teu resultado, né? Crescer os teus objetivos através de um crescimento também da tua estruturação, né? E que seja sustentável dentro do que ele se propõe. É uma estratégia muito usada dentro das startups mesmo, né? Que a gente pensa naquele crescimento exponencial, em que no mercado tradicional talvez as curvas de crescimento, por exemplo, de lucratividade e resultado, são paralelas com as curvas de crescimento de estrutura, de robustez da empresa. E nas startups a gente tem um investimento muito maior no início para alavancar o negócio, mas depois também o teu crescimento vai ser muito maior em comparação ao tamanho e estrutura da empresa, né? Então aí, claro, entram outros conceitos também, o blitzscaling, algo que a gente usa também dentro, uma estratégia. Mas é um pouco sobre isso, sobre a gente conseguir crescer. Acho que é legal trazer isso, porque acho que foi em 2017 que eu fui no Congresso de São Paulo lá, que eu trouxe a palestra da Stone, que falava exatamente isso, né? Onde eles saem de 50 colaboradores e passam para 800, onde eles tinham 20, 30 processos seletivos acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo dia, né? E tu adaptar a tua empresa a isso é bem importante, né? Tu traz isso muito forte, acho que isso é importante destacar, porque isso é ter uma estratégia bem definida, né? Onde a fala dos teus colaboradores já reflete a estratégia que a empresa tem. Isso muda completamente também vários pensamentos e formatos. Quando se falava em empresas mais horizontais, isso também reflete em tu ter mais delegação. Como tu diz, a gente tem que trazer apadrinhamentos, né? Onde não adianta tu centralizar a informação numa pessoa, porque tu vai estar coletando informação de 15, 20 times diferentes e tu tem que tratar isso num lugar só. E aí a questão do tratamento de dados, né, Business Intelligence, eu acho que isso está muito amarrado com a gestão de pessoas. Daí a gente faz o laço lá no início, tu falou sobre conhecer a tua equipe, saber os teus números, saber os teus dados para isso fazer sentido. Como é que vocês trabalham essa parte de informação transformando em conhecimento dentro da gestão de pessoas, da diversidade, né? Que é tu conseguir chegar nessa métrica, como tu falou, bom, a gente tem uma meta e realmente a gente está alcançando isso, né? Porque tu está trazendo informação de muitas pessoas para conseguir. E hoje a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm até de contratar um sistema para gestão de pessoas. Né? Exato. Bem, é uma pergunta bem ampla. Se eu sair pela tangente, tu me bota no caminho. Tem muitas respostas possíveis aí, né? Mas então, através dessa proximidade, desse contato e desses processos, a gente colhe dados, claro. Então a gente tem ali os principais tópicos que aparecem dentro de apadrinhamentos, né? Respeitando digamos, o sigilo ali, então a gente não vai identificar ninguém, mas, por exemplo, o pessoal está reclamando disso, o pessoal está gostando disso, então a gente tem tudo isso arquivado, né? Tudo analisado, termômetro de humor, NPS, métricas de diversidade dentro dos times, então quanto por cento hoje a gente está em questão racial, em questão de mulheres, LGBTQIA+, a gente tem isso sempre e vai acompanhando mês a mês. Então agora, por exemplo, amanhã a gente tem uma reunião de metas de toda a empresa. 3 meses atrás a gente teve outra, e aí lá a gente apresentou como é que era a realidade. A gente foi acompanhando semana a semana como foi evoluindo,
E aí agora apresentamos de novo e entendemos. A partir dessa leitura, a gente vê o que está dando certo, o que não está dando certo, que correção a gente faz no caminho. A estratégia está legal ou não está? Né? E aí a partir disso vê o que dá para fazer para melhorar, né? Acho que isso é a maior dificuldade das empresas, é tu conseguir coletar essas informações e tratar ao mesmo tempo que parece que cada vez a gente tem menos tempo. Né? A gente está chegando, nós já estamos no último trimestre de 2022, né? 85 dias. 85 dias. E parece que cada vez mais se tem pressa de fazer as coisas. Né? Eu acho que com um bom planejamento, com um bom entendimento de qual é o propósito da empresa, tudo ao seu tempo vai acontecer, se tu acompanhar, se tu medir. Né? A gente está na era da informação, cada vez mais a gente tem 3 milhões de dados para tratar, mas se tu não souber estrategicamente colocar isso no lugar certo, acompanhar, ter as pessoas no lugar certo, acho que vai ser mais difícil de tu alcançar esses objetivos, né? Principalmente quando a gente fala em diversidade. O Leandro comentou sobre conhecer os seus colaboradores. Teve um insightzinho aí do Talks da VG, né? Nessa fala. Mas acho que é isso, cada vez mais quando tu entende as pessoas, porque também é importante saber como elas se entendem, como elas se representam, como elas se apresentam, né? Eu falo isso recentemente, a gente teve uma contratação que era isso. Bom, quem é? Entrou um convidado. Falou quem é. E a porta se abre. Sozinha. É o Gasparzinho. Enfim. Foi o gancho pra parar de falar. Sim, mas é bem isso mesmo. E aí entra novamente, juntar ferramentas, estratégias com o toque humano da coisa. Hoje a gente tem dentro do setor de People, né, um braço ali específico só para tratar de People Analytics, que é justamente esse estudo. É entender como os dados vão falar sobre isso e como eles vão prever cenários futuros para a gente atuar em cima. Então hoje tem um link ali que eu consigo acessar dentro de uma dashboard que a gente chama de Uno, né, que é como se fosse a visão Uno da empresa. Ali eu consigo ver em tempo real como é que estão todos esses dados, como é que está todo o raio-x, digamos assim, do nosso quadro de colaboradores. E aí, a partir disso, tu consegue também ver o histórico, entender histórico de humor, por exemplo, e que a gente consegue fazer para melhorar isso daqui para frente, e ver se precisa melhorar ou se tá legal. Por exemplo, hoje a gente considera a nota que a gente tem já muito massa, né? Então a gente tá focando a energia muito mais justamente em aumentar a diversidade e assim por diante. Então tu traz a proximidade, mas tu tem que trazer dado, tem que trazer organização, né? Não dá para fugir das tabelas. Isso tudo faz parte, senão a gente se perde no discurso, né? Minha dúvida era mais por curiosidade, fugindo um pouquinho do tema, mas mais por curiosidade, qual o tamanho da equipe de GP para fazer essa comparação? 213 colaboradores. Boa. Qual o tamanho da equipe de GP para gerir essas pessoas? Então, de gestão de pessoas em si ou todo o setor de People? Acho que todo setor. Tá. Então, como é que funciona? Hoje a gente tem o Samuel lá como Chief People Officer, né? Abaixo dele tem eu como pessoa do Pessoas e Cultura, né? Abaixo de mim tem mais 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vão cuidar desse processo junto comigo também, coordenar essas atividades. Lateralmente tem o setor de aquisição de talentos, que são mais 3 pessoas, que vão cuidar só do processo de recrutamento, como a gente estava falando. E ao lado disso ainda mais 2, que é o marketing. A gente trouxe o marketing da Atlas junto do setor de People. A gente botou junto justamente por entender que é ali que bebe da fonte, né? Entende justamente o que a gente está fazendo, como a gente pensa, e através disso fortalece a marca empregadora, né? Então, é um grande ciclo, é como se o marketing mostrasse para fora tudo que a gente está fazendo, mostra, né, realmente o que significa ser Atlas, né, o nosso jeito Atlas. As pessoas do Talent Acquisition, né, do aquisição de talentos, cuidam de botar essas pessoas para dentro, né, pessoas que sejam alinhadas com a nossa cultura e que façam sentido com essas métricas, e a gente do Pessoas e Cultura cuida justamente de manter essa galera feliz, pertencente, e também elaborar essas estratégias para esse longo prazo, né, para a gente conseguir crescer e escalar, né, a palavra do dia. Cara, tu comentou no início, mas só para reforçar assim, esse trabalho mais complexo, digamos assim, ele começou há quanto tempo? Começou em torno de 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio. Assim, bem focado, com bastante gente, né? Um time focado para isso. Isso, mas a diversidade não. A diversidade é mais recente. A gente começou a olhar para isso em torno de 9 meses atrás. Tá. Não, tu vê que ao mesmo tempo, eu olhando de fora, cara, é pouco tempo para conseguir resultados do tamanho que tu tá comentando aqui, né? Porque
Pô, vamos lá, isso é tu mudar na cultura, tu mudar uma série de fatores ali, cara, é demorado pra caramba, né? E o legal é que vocês externalizaram essa política, né? Eu lembro quando a gente estava trabalhando para montar a nossa, a gente olhou de vocês, foi lá, pesquisou, viu, pô, é ousado que o pessoal vai fazer, é difícil. Só que isso, como tu falou, a marca empregadora faz sentido para as pessoas também que querem trabalhar lá, né? Esse vínculo de tu enxergar o seguinte, cara, eu quero trabalhar numa empresa dessa. É um mecanismo que se retroalimenta, porque a gente pensou muito também se divulgava ou não divulgava. Porque, sendo muito honesto, a gente vê muito esse movimento hoje porque existe todo um capital mesmo que gira em torno da diversidade. Então, como a gente vai comunicar isso, né? Por isso que a gente fez primeiro arrumar casa, né? Claro. E aí comunicou os dados reais, como funciona, quais são as nossas métricas e vamos atualizando isso publicamente. Isso se retroalimenta porque as pessoas que estão ali lendo a página do Instagram, LinkedIn, blog, elas não vão, essa empresa se importa comigo, né? Se eu sou, por exemplo, uma pessoa LGBTQIA+, eu não vou para uma empresa que nunca fala disso, porque provavelmente as pessoas não estão nem aí para isso. Mas se a empresa está falando disso publicamente, mostrando que se importa, então, vai ver que eu sou bem-vindo ali, né? E aí as pessoas passam pelo processo seletivo, né? No processo seletivo é feita essa venda, né? Digamos assim, mostrando tudo que a gente é. E aí elas, que massa, vou ver se é real. Entro. É real, tá funcionando, né? E aí sim, essa pessoa que entrou vai propagar a ideia, vai comunicar para outras, vai falar da marca para outras pessoas. E assim tu fortalece a marca empregadora, né? A Siri. Que inclusive ajuda no crescimento, inclusive pensando até em investimentos, né? Ontem mesmo eu estava lendo um livro sobre, e ele trouxe uma fala do John Rogers, que é o CEO da Ariel Investments nos Estados Unidos, e ele trouxe muito claro, quando eu vou investir numa empresa, eu olho para as políticas de diversidade delas, porque se ela não tem, é um sinal que talvez ela possa ficar estagnada no futuro. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Muito bem, então, gurizada. Chegando na finaleira aí, viu? Passa rápido pra caramba, né? Foi 15 minutos. Muito bem, gurizada. A gente tem um quadro Tocou aqui, o sinal né? pra gente... Dá uma tocadinha, né? Mas de qualquer forma, a gente tem um quadro aqui que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente brinca, pega o arroba de um famoso aí. Quem é que tá bombando hoje, Vinícius? Tu que é ligado nas redes sociais aí também. Eu tô meio por fora. Eu acho que o mais ligado de todos nós é tu, Leandro. Não, eu não queria puxar esse... Eu queria fazer vocês pensarem aí também, né? Cara, eu gosto... Vamos pensar assim... Um empreendedor... Não, vou dizer o Joel J, o cara que eu admiro bastante. Eu sou o cara da fofoca, cara. Eu ia te dizer que tá bombando a Gisele Bündchen, porque tá todo o processo aí de separação, então... Tu vê, esse eu não sei aí. Tá, uma arroba da Gisele Bündchen, ela é engajada. Tá louco? É bacana. Enfim, uma mensagem pra gente deixar... Né, no arroba da Gisele Bündchen ou na Avenida Paulista, lá, bem raiz, né, 40x4, Brasil inteiro passa ali, enxerga, vê, né, marca ali no Instagram e tudo mais. Uma frase para impactar outros empreendedores, pessoal que está olhando para a parte de pessoas agora, enfim. Uma frase tua, uma frase de algum autor, enfim, algo que faça sentido para quem está na jornada do empreendedorismo. Posso quebrar a regra? Claro. É que eu pensei, na verdade, numa dinâmica que conecta com tudo que a gente estava falando, né? Que inclusive a gente trouxe também no talk lá do Sebrae com o Cicred, que é a gente está falando de diversidade e de inclusão, né? E a gente fala como isso pode potencializar os negócios. Cada pessoa fala de uma ilha de referenciais, digamos assim. Então, o que a gente pode fazer para sair dessa ilha e ver o que pode ser feito diferente? Não vou deixar uma frase, talvez vou deixar uma dinâmica. Posso mudar? Claro. Fica à vontade. Eu tô gostando, gostei da... O quebrador de protocolo. Mas ia pedir para tanto vocês quanto as pessoas que estiverem em casa ouvindo pegarem o seu celular, né, e rolarem seu feed do Instagram ou de alguma rede social, ver quantas pessoas têm semelhantes assim. Provavelmente vai aparecer pessoas que têm a mesma cor, têm o mesmo gênero, né, têm a mesma sexualidade. E aí refletir sobre isso, né? Entender que pra gente, inclusive, botar o pensamento corporativo dentro da diversidade, a gente também tem que ter ele internacionalizado, não. Internalizado. Ó. Então, pra gente ter isso internalizado, é bom começar essa transformação no lado pessoal, né? Ver o que a gente está seguindo, né? Seguir pessoas diferentes, né? De etnias diferentes, países diferentes, sexualidades, gêneros diferentes. Através disso, a gente com certeza cresce como ser humano, consequentemente, abre a nossa cabeça e também cresce como empresa, né? Muito bem, tá louco, show de bola. Já fica aí, fica a dica, pessoal, já tá ouvindo, já começar a fazer. Já deu a primeira paulada, já. É verdade.
Bueno, gurizada, vamos pro nosso próximo quadro, então. Vamos puxar o quê? O famoso o quê? Gotas de inspiração. Pô, até rimou, hein? Dá-lhe, gurizada. Isso, a minha trilha diminuiu tanto assim? Vai. Que Bora. barbaridade. Tá. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema. Eu vou ler a continuação Olha, da de frase, novo. porque a Erika vai ficar brava comigo. Não. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema errado está sendo utilizado. Forte. Bom complemento para a frase de impacto, é o título. Lê de novo ali, na calma, com aquela impostada de voz sensual. É contigo, né? O locutor do amor é... Porra, locutor do amor! Tá louco. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema. Não, terminou? Tá. Não, olha, tchê, Dá os créditos, esses guris dá os créditos. estão demais. O crédito né? é pra Inspirarem nosso o ar. estante. Eu vou É. deixar a Martins Erika, nossa curadora, falar um pouquinho da nossa estante do empreendedor. Muito bem, o autor é o autor da nossa dica de hoje, né? O James Clear, que escreveu este livro chamado Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de se criar bons hábitos e se livrar dos maus. E a continuidade do que o Vinícius leu, eu acho também igualmente interessante, que é o seguinte: você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Então, assim, ele é um livro que ele vai, em alguns momentos, na mesma linha de um outro livro muito famoso chamado O Poder do Hábito, que já teve aqui na estante, que a gente já conversou, às vezes alguns convidados até falam sobre ele, né? Mas é um livro que vai falar, vai fazer um convite para a gente entender como é que a gente desenvolve hábitos de uma forma automática, como é que eles ficam enraizados, por que a gente faz o que a gente faz ou não faz o que a gente não faz. E ele traz uma metodologia própria, né? Ele tem todo um contexto, uma história de vida lá. Esqueço deste microfone, tá bem. Muito obrigado, os ouvintes agradecem. Tá bem. Ele tem todo um contexto, uma história de vida, onde ele de fato teve que desenvolver novos hábitos para atingir novos resultados, uma questão de saúde e tudo mais. E ele vai falar sobre isso. E vai fazer esse caminho de explicar como é que se formam os hábitos, vai trazer exercícios para conduzir o leitor na discussão, num caminho de formar hábitos saudáveis. E é bem interessante, é best-seller do New York Times. Vamos lá. Hoje eu vou fazer o papel do filho da bibliotecária, porque faz 3 semanas que eu não sento nessa mesa. Eu acho muito Tá bom. com saudade. Eu acho muito bom. Publicado em 2019 no Brasil pela Alta Books, 320 páginas. Então, o título eu já tinha chamado e é isso. Então, parei que temos câmeras, temos sala nova. Fala o CDD e o Cutter dele. Não. Não é pra tanto. E é isso, pessoal. Essa é a nossa dica de hoje. Ficou Alta bonito, Books hein? patrocina a gente. Vamos ter Nós esse tapamos destaque aí ali toda a logo semana. da VG, mas tá bacana, tá bacana. As brincadeiras à parte, é um livro que vale bastante a pena de ser estudado. Não vou dizer nem só lido, porque tem coisas que a gente tem que ler, tem que voltar. Internalizar bem. Muito interessante. Essa é a dica. Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição. Antes de fechar, claro, deixar o espaço pro jabá, né, Felipe? O pessoal que quiser entrar em contato, eu gostei do que o Felipe falou, quero fazer parte dessa equipe, eu quero, né, enfim... Quero que ele fale aqui pra minha empresa. Vamos Hora do jabá, fazer né? o Enfim, network, como é que vamos- o pessoal quiser fazer contato, quiser saber mais sobre a Sobre Atlas. o Felipe e sobre a Atlas, né? Dois arrobas diferentes. Certo. Então, gente, todos muito bem-vindos e bem-vindas, né, a conhecer mais do nosso trabalho na Atlas. Nosso arroba, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é Atlas Technol. Se escreve Technol, né? T-E-C-H-N-O-L. Temos site também, mesmo nome, atlastechnol.com. E, pessoalmente, né, meu Instagram é Felipe S. Goncalves, _ e-mail felipe.goncalves@atlastechnol.com. Estou aí super à disposição para a gente conversar mais. Muito bem, show de bola. Agradecer mais uma vez a presença do nosso poderoso aí, compartilhar um pouco da história, né, da Atlas, todo o trabalho que vocês fazem lá. Muito obrigado por isso. Lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro.
segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.